reconhecer que você nunca chegou lá. É uma jornada. Você sempre está indo lá. Você precisa reconhecer que Deus não acabou de lidar com você. Você tem que reconhecer que Deus não acabou de lidar com você só porque você consegue cantar 3 músicas e você conhece 3 capítulos. Não. Deus tem mais coisas que Ele quer fazer com você toda a sua vida. Todos os dias da sua vida, Deus tem algo a mais. Mais alto e mais alto e mais alto. Mais alto que Ele quer te levar. Eu quero continuar. O Espírito Santo. As pessoas só conseguem aguentar até certo ponto quando você ensina certas coisas. Você precisa se calar, mas eu quero continuar. O que o Espírito Santo, ele ficou muito feliz com o que pregamos essa manhã e ele começou a manifestar algumas coisas. Ele quer que saibamos. Nós informamos a vocês que temos os ingredientes para o sobrenatural. Falamos sobre isso essa manhã. Te falamos que a palavra é um dos ingredientes, que ela consiste de espírito e vida. O sobrenatural opera no Espírito de Deus e na vida de Deus. Nós também chegamos no lugar onde às vezes as pessoas creem que elas estão adorando, mas a adoração verdadeira consiste de 2 coisas, é espírito e verdade. E nós te mostramos isso em João 6,63. E chegamos na sabedoria que Jesus ministrou. O ministério de Jesus foi um ministério de sabedoria. E ele aumentava em sabedoria o tempo todo. Quanto mais você aumenta em sabedoria, mais você vai estar aumentando no sobrenatural. Sim, o sobrenatural é um aspecto da sabedoria de Deus. E eu compartilhei com vocês 2 versículos. Eu vou adicionar um versículo essa noite a mais. Eu quero pegar essa mesma lição sobre os ingredientes, mas o Senhor falou comigo sobre o viver uma vida impactada pelo sobrenatural. A sua vida é impactada pelo sobrenatural. Em outras palavras, você não vive uma vida normal. As circunstâncias, as situações e as impossibilidades, os medos e a preocupação não governam a sua vida, porque você sabe que a qualquer momento Deus pode fazer acontecer e Ele é muito capaz de fazê-lo. É uma vida empolgante, viver uma vida impactada pelo sobrenatural, impactada pelas habilidades de Deus o tempo todo, se rendendo ao Espírito. Então, nós falamos sobre ter uma comunhão apropriada com o Espírito Santo. Ou ter uma comunhão apropriada com o Espírito Santo. E dissemos que a partir dali, nós nos movemos para uma esfera chamada verdade. E você sabe, João 8,32 diz que a verdade te liberta. E existe uma esfera chamada guia, sendo guiado. Romanos 8,14 fala sobre ser guiado pelo Espírito. Esse é um lugar poderoso no sobrenatural. Depois ele continua, o versículo que vamos ler, ele fala sobre ouvir, mas ele fala sobre um tipo específico de audição, de ouvir. Ele não fala sobre som em si. Ele fala de ouvir no Espírito. Ouvir. Paulo disse que ele viu um homem foi pego no 3º céu e ele não pôde mais falar. Eu penso que ele estava falando dele mesmo naquele de 2 Coríntios 12. Ele fala que o homem foi pego no 3º céu. Existe uma audição, eu sei que na minha própria vida pessoal, nesses 47 anos da minha própria vida pessoal, eu ouvi a voz de Deus muitas vezes. Na verdade, para essa conferência, Deus falou comigo. E nós estamos experimentando essa noite. Ele falou, quando ele fala, ele sempre garante o que ele fala. E depois, falando, quando você opera no sobrenatural, você pode, e aqui está um segredo, você consegue amaldiçoar as coisas que não estão corretas. Eu aprendi recentemente que você pode amaldiçoar a dor. A dor bate no seu corpo ao invés de resisti-la, porque quando você a resiste, você dá a ela a ideia de que ela tem poder. Mas, como Jesus fez com a figueira, você amaldiçoa ela, você diz, não, você não tem direito de estar aqui, e ela precisa te obedecer. Então, falando e depois demonstrando, através da revelação, que o Espírito de Deus, quando você vive uma vida impactada pelo sobrenatural, você tem a expectativa de ver coisas que não são normais, você tem a expectativa de ver caminhos e rotas e revelações e visões e sonhos e profecias que
são sobrenaturais. E aí depois, a glória vem. Nós dissemos que você opera em fé, você começa na fé, crendo em Deus, tendo expectativa que Deus vai fazer alguma coisa. É isso que estamos fazendo nessa conferência. E aí depois a unção vem sobre você. A unção vem sobre você e muda para uma outra marcha. Depois que você fica na unção por um tempo, quando a glória chega, ela toma o controle. O poder e a força de Deus toma o controle. Então vamos ver novamente esse versículo. Vá para João 16 novamente. João 16. Porque tem algumas coisas que vamos pegar e deixar o Espírito Santo fazer a vontade dele aqui. Para operar, se mover da forma que ele quiser na esfera do sobrenatural. O sobrenatural é, na verdade, o plano divino de Deus para tornar todas as coisas terem um resultado como ele quer que tenham um resultado. Se você quiser como definição, isso acabou de vir no meu espírito. Quando as coisas não estão indo da forma correta e as coisas parecem que estão dando errado, o sobrenatural entra e Deus traz o resultado da forma que ele quer. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Aleluia. Agora aqui nós temos um versículo paralelo maravilhoso aqui em Hebreus capítulo 5 e João 16. João 16, 12, ele diz, Jesus está falando antes do Espírito Santo ter sido dado. Na plenitude dele, ele diz, eu tenho muitas coisas para falar a vocês ainda, mas vocês não conseguem aguentá-las. Tem certos lugares que você não consegue andar se o Espírito não te levar lá. E é por isso que eu penso que a igreja não tem visto o sobrenatural. Nós experimentamos o sobrenatural essa manhã. O Senhor bateu nesse lugar aqui e Ele vai fazer a mesma coisa essa noite. Aleluia. Eu tenho grandes expectativas. Mas se você vê o Espírito, você não pode lidar com o sobrenatural. Você não consegue lidar com sinais, milagres e maravilhas, profecias, sonhos e visões sem o poder sobrenatural de Deus te ajudando. Você me acompanha? Então, no versículo 13, quando ele, olha o que ele diz, quando ele vier, o Espírito da Verdade, ele chama ele de Espírito da Verdade. Quando ele vier, note o que ele disse que ele faria. Ele o quê? Vos guiará em toda a verdade. Aleluia! Quantos gostam de ser guiados em toda a verdade? Sim, vocês estão sendo guiados em toda a liberdade. Jesus disse que você conhecerá a verdade te libertará. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, você será guiado na verdade. Você é guiado para Jesus. Você é guiado para dentro do caminho. O que Jesus faria nessa situação? Você é guiado para o Espírito que te fala como lidar com a situação, assim como Jesus lidou com a situação. E você sabe que você tem essas habilidades. Você entendeu o que eu falei? Você precisa saber que você tem essas habilidades em você como filho de Deus. A religião e a rotina e os cultos regulares tiraram você disso ao longo dos anos. Mas uma coisa acerca do sobrenatural é que você precisa permanecer fresco no Espírito. Você precisa passar tempo buscando a face dele. Senhor, eu não quero nada hoje, eu só quero o Senhor. E você reconhece que ele pode te dar qualquer coisa, porque ele sabe que você não vai ir atrás de coisas, porque ele sabe que você busca ele. Eu tenho visto isso há 40 e poucos anos. Eu busco a face dele e ele me dá tudo, haha. Eu não preciso pedir nada para ele. Eu só penso, a coisa surge na minha frente. Sim. Lembra Efésios 3:20? Eu estou vivendo isso. Aí ele que é capaz de fazer todas as coisas acima de tudo que pedimos ou pensamos. Eu penso algo, nem penso muito. Alguém me liga e de alguma forma chega. Essa é uma vida sobrenatural. Bem aí, essa é uma vida sobrenatural. Veja, você não vai querer operar no sobrenatural de vez em quando. Na verdade, o sobrenatural, ouça com bastante atenção, o sobrenatural não é um lugar especial para o crente. Nós precisamos ter milagres acontecendo em nossas vidas, precisamos ter sinais, precisamos ter maravilhas, precisamos ter coisas que a biblioteca não consegue explicar acontecendo em nossas vidas, que a vida acadêmica não consegue explicar. Temos que ter isso acontecendo em nossas vidas diariamente, porque de acordo com 2 Pedro, ele diz que nós temos fé preciosa e promessas excedentes preciosas, e nós temos a natureza divina de Deus. Você vê, nós precisamos estar impactando pelo Espírito Santo e pelo sobrenatural diariamente. Nós precisamos estar desfrutando a presença de Deus.
a mão de Deus sobre você. Deus coloca o braço dele ao seu redor, você consegue sentir o braço dele ao redor do seu pescoço, ao redor da sua cintura, tocando em você, dizendo que você não está caminhando sozinho. Você precisa começar a chorar quando ninguém está fazendo nada, porque a presença de Deus é tão forte na sua vida. Você me acompanha? Sim, vivendo. Isso é o que eu quero para essa conferência. Vivendo uma vida impactada pelo sobrenatural. Portanto, seus problemas estão resolvidos. Seus inimigos são derrotados. Suas situações são resolvidas. Suas circunstâncias são transformadas. Quando você opera no sobrenatural, porque não tem nada impossível. Quando uma pessoa, sabe, a situação é temporária, parece que não vai acontecer, mas a situação tem que ser resolvida. Quando você opera no sobrenatural, você entende o que eu estou falando? Você opera no sobrenatural. Aqui ele nos dá uma visão. O Espírito Santo, ele vê coisas que você não vê. E aí depois ele mostra a você, o Espírito Santo, ele vai na presença de Deus e ouve coisas que talvez você não tenha ouvido. E ele ouve, ele volta e fala a você. O Espírito Santo, ele entra em lugares gloriosos, onde Deus está fazendo coisas que você não consegue ver. Aí ele vê e volta e fala para você. É isso que esse versículo está falando. Te mostrar as coisas de Deus. Depois ele diz, no final do versículo 15, e mostrará a vocês. Olha no versículo 15. E mostrará a vocês o que ele viu. Note o versículo 15. Você está com a roupa de dar glória a Deus? Olha o versículo 15. Eu sei que todas as coisas que o Pai tem são minhas. Isso é o que o Espírito Santo vai te falar. Que Jesus disse. Portanto, eu disse que ele pegará o que é meu e mostrará a vocês. E se você acredita que todas as coisas de Deus são suas? E aí nós temos Efésios 1:3, bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Espirituais, sobrenatural. Veja, o Espírito Santo, ele precisa te guiar. Agora eu quero te mostrar mais profundo e vou te entregar esses ingredientes. Vá agora para Hebreus, vamos voltar e ver Hebreus novamente, porque eu realmente creio que um dos maiores bloqueadores do sobrenatural é a sua alma. Eu creio que os homens têm trabalhado no espírito mecanicamente e não têm reconhecido que o espírito deles opera de acordo com a mesma unção que Deus opera. É a natureza de Deus. Então eu creio que a igreja tem trabalhado no seu espírito quando na verdade tem que estar trabalhando na alma. Veja, Satanás mantém a sua alma empurrada para fora de alinhamento. A sua alma e o seu corpo não conseguem andar no sobrenatural. O Espírito, oh meu Deus, o Espírito precisa carregá-los para lá. Veja, o Espírito Santo precisa segurar o seu Espírito. E o seu Espírito tem a mesma natureza de Deus. O Espírito Santo, a Trindade, ele tem, se agarra o seu Espírito. Aí quando você renova a sua mente, apresenta o seu corpo para Deus, ele pega a sua alma e coloca em alinhamento com o seu Espírito. E aí depois, irmãos e irmãs, a igreja não quer falar sobre isso. Aí depois os seus sentidos entram em alinhamento. De que você está me falando? Meus sentidos, sim, não por si só. A alma não sozinha, os sentidos não sozinhos, mas eles estão conectados com o Espírito, que está conectado com o Espírito Santo, que está conectado com Deus, que está conectado com a glória de Deus. Você me acompanha? Nós vamos ver aqui. Nós vamos ver aqui. Os homens discutem com isso. A partir de estupidez, porque eles não querem caminhar nisso. Eles estão tentando provar que estão certos. Não esteja certo sobre tudo. Eu te falo. Essa semana eu vou te falar porque muitas pessoas não conseguem andar no sobrenatural diariamente. Elas são inteligentes demais. Elas sabem os versículos, elas conhecem as rimas, elas conhecem os ritmos, elas conhecem as batidas. Então Deus não escolheu muitos homens sábios. Deus escolheu os fracos e benditos são os pobres em espírito, porque deles é o reino de Deus. Benditos são os santos, porque eles herdarão a terra. Todas essas coisas, eu estou empurrando essas coisas para vocês, porque tem um certo elemento de inadequação, de insuficiência, que você precisa ter para poder andar no sobrenatural. Sim, você precisa ter uma completa dependência de Deus. Você precisa chegar num ponto onde você sabe como andar de carona e cala a boca. Aprecia a carona com Deus, deixa Deus te levar em lugares onde você nunca esteve antes, aleluia. Eu oro para que Deus nos leve em lugares essa semana onde nós nunca estivemos antes.
Nós precisamos reconhecer que não estamos lá ainda. Você tem que reconhecer que você nunca chegou lá. É uma jornada. Você está sempre indo lá. Você tem que reconhecer que Deus não acabou de lidar com você. Oh, meu Deus, aqui. Você tem que reconhecer que Deus não acabou de lidar com você só porque você consegue cantar 3 músicas e você conhece 3 capítulos. Deus tem mais coisas que Ele quer fazer com você. Toda a sua vida, todos os dias da sua vida, Deus tem algo a mais. Mais alto e mais alto e mais alto e mais alto que Ele quer te levar. Eu queria que alguém estivesse aqui comigo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seu santo nome. Aqui em Hebreus já abriu? Hebreus capítulo 5. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Agora note, a mesma coisa ele diz aqui em Hebreus. No 5, capítulo 5, versículo 1. Pessoas que não estão prestando atenção à palavra. Versículo 11 diz, no capítulo 5 de Hebreus, o qual temos muitas coisas para falar. Você precisa estar num certo lugar, mas está com dificuldade de ouvir. Vendo que você é difícil de ouvir. A mesma coisa que Jesus disse lá em João 16. Jesus está falando antes do Espírito Santo ter vindo. Mas mesmo até depois do Espírito Santo ter vindo, Paulo está falando depois do Espírito Santo ter vindo. Você ainda tem pessoas cabeça dura que não querem permitir o Espírito Santo a descortinar certas coisas para elas. Então elas desobedecem as instruções do Espírito Santo, não sabem como se render. Você precisa ter uma certa quantia, eu não quero falar para as pessoas para serem fracos assim, mas na esfera do Espírito você precisa ter uma certa quantidade de fraqueza para Deus poder te usar. Você precisa falar, Senhor, tem misericórdia de mim, eu preciso de ajuda, eu não consigo lidar com isso. É isso que eu estou te falando nessa conferência, eu não consigo lidar com essa conferência sozinho, eu preciso de ajuda. Eu me rendo ao Senhor, eu rendo toda a minha ignorância ao Senhor, me ajuda. Me abre aqui no meu espírito e na minha mente. Note aqui, eu quero que você veja isso sobre os sentidos. Eu tive dificuldades com isso por muitos anos, mas eu cheguei ao entendimento disso. Versículo 12. No tempo que você já era para ser mestre, você tem necessidade que alguém te ensine os princípios dos oráculos de Deus. E se tornou com necessidade de leite, não de carne forte. Veja, leite. O leite significa que você não estudou o suficiente. Leite significa que você não é capaz de entender como confiamos em Deus. Sua fé não é forte o suficiente. Você ainda, os seus músculos da fé não estão fortes o suficiente porque você não está comendo o suficiente no espírito para ficar forte o suficiente para carregar o que Deus quer que você carregue. Você me acompanha? Você ainda está aqui? Então ele continua dizendo aqui, eu preciso entregar isso para vocês. Versículo 13, porque todo aquele que utiliza o leite, ele não tem habilidades na palavra da justiça, porque ele é um bebê. Agora, bebês não conseguem andar no sobrenatural. O sobrenatural é perigoso demais para bebês andarem. Deus não pode permitir um bebê andar no sobrenatural, porque eles não saberão o que fazer com o sobrenatural. Você precisa estar forte no seu e na força do seu poder. Mas a carne forte pertence àqueles que estão numa idade já madura. Veja o que ele diz aqui. Aqueles que, através da razão do uso, tiveram seus sentidos exercitados. O quê? Seus sentidos exercitados. Sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Isso é algo, tem coisas que você tem bom senso. Tem que orar, não tem que orar acerca de certas coisas. É bom senso. Você não precisa orar sobre todas as coisas. Os seus sentidos sabem que é melhor você... Senhor, me ajuda, será essa coisa certa? Você sabe que aquilo não é a coisa certa. Seus sentidos já sabem que não é a coisa certa. Abra comigo agora em 1 Coríntios. Eu vou te dar mais coisas. 1 Coríntios, capítulo 2. Falando a mesma coisa, mas nos dando uma revelação mais profunda sobre isso. 1 Coríntios, capítulo 2 é um capítulo sobrenatural. É Paulo ensinando como ele opera no sobrenatural. Ele fala no primeiro capítulo sobre a cruz. E esse é um lugar sobrenatural para se estar. Mas aqui em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 9 e 10, ele nos fala com clareza. No versículo 9 diz, nós estamos falando sobre viver uma vida impactada pelo sobrenatural. Versículo 9 diz, mas, aleluia, aleluia, glória a Deus. O que estamos fazendo? Estamos abrindo o nosso espírito. Você vê, porque nós estamos operando na fé, a unção vem, aí depois a glória vai vir, depois os milagres, sinais e maravilhas batem aqui, aleluia! De vez em quando, o Senhor me ensinou anos atrás, fale para as pessoas, para de vez em quando eles louvem a Deus, que eles estão abrindo o espírito deles, para Deus conseguir operar numa dimensão mais profunda, glória a Deus. O meu pai, no Evangelho,
no ensino dele, ele pausava de vez em quando, ele falava, louvado seja Deus, glória a Deus. Ao longo dos anos eu prestava atenção nele e eu vi, depois de certos períodos de tempo, que o convite ficava lá, profundo o suficiente, e o Senhor vinha. Às vezes nós temos cultos e não convidamos o Senhor. Aleluia. Nós convidamos Ele com aleluia. Nós damos a Ele louvor, estamos convidando a Ele e informamos a Ele que queremos que Ele mova. Paulo e Silas sabiam disso. Paulo e Silas estavam trancados à meia-noite. Eles não começaram a chorar. Paulo olhou para Silas, Silas olhou para Paulo e disse, vamos louvar a ele. E eles começaram a cantar louvores e oração a Deus. E depois o sobrenatural veio, que o terremoto veio, sacudiu a cadeia, abriu as portas. E eles trouxeram esse aspecto sobrenatural para ali, através do louvor, de louvar a Deus. Às vezes, quando você estiver sozinho, você apenas diga, obrigado, Senhor. Coloque a sua mão assim, abra as suas mãos para Deus. Diga, Senhor, eu quero receber o que o Senhor quer que eu tenha. E Ele vai colocar coisas, vai te dar coisas que você nunca viu antes, ok? Quando nós vemos esses versículos, esse é um dos meus versículos favoritos. Porque ele abriu os meus olhos para certas coisas. 1 Coríntios capítulo 2, 9. Mas como está escrito, nem olho viu. Agora você não pode andar no sobrenatural cego, nem ouvido ouviu, nem entrou no coração do homem as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Agora ele está falando sobre a alma dos homens. Veja, a única coisa que vai entrar na sua alma é o que o seu espírito coloca ali vindo de Deus. Mas depois ele diz, mas Deus revelou a nós através do seu espírito. Você vê isso? Porque o espírito esquadrinha todas as coisas. Sim, as coisas profundas de Deus. Pode alguém dizer alguém amém aí? Agora eu vou te dar 3 forças da manifestação da Trindade. 3 forças que você precisa estar consciente o tempo todo. Eu vou te entregar o versículo para você ver, mas tem 3 forças que aumentam, avançam o sobrenatural na sua vida, que impactam a sua vida de uma forma que não tem como explicar. Abra em 2 Coríntios, e eu vou nomear essas 3 forças da Trindade. Precisam estar presentes. Aleluia! Aleluia! 2 Coríntios, 1 Coríntios, 3 Coríntios, 2 Coríntios 13, aleluia, você vê, eu ouvi uma mulher muito rica dizendo que as pessoas, você não pode tentar ser perfeito se você quiser ser bem-sucedido, você não pode tentar agir como se tudo estivesse certinho na sua vida. Uma mulher chegou para ela e disse, olha, você tá com um defeito na sua meia. Ela falou, minha meia ela tá com defeito sim. A outra pensou que ela era uma celebridade muito alta, que ela não podia ter um defeito na meia, mas todo mundo pode ter um defeito na meia. Os pregadores, às vezes, quando começam, tem algum erro enquanto pregam, tá com o versículo errado, ou fala a palavra errada, você não consegue pronunciar a palavra, não se preocupa com isso não, continue, o Espírito Santo vai cuidar de tudo. Você fica preocupado, tentando ser corretinho, certeiro, você fica duro demais pro Espírito Santo não consegue te usar. Continue se movendo para frente, aleluia. Continue, diga, corte aqui e ali, continue caminhando, aleluia. É por isso que Deus não usa muitas pessoas, porque elas são eloquentes demais, porque elas são perfeitas demais, elas são aperfeiçoadas demais. 2 Coríntios 13, 14, vamos adicionar a Trindade aqui, a vida sobrenatural. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, e olha isso, a comunhão do Espírito Santo esteja com vocês todos. Amém. Está bem ali essas 3. Você vê, então, as 3 forças que eu estou falando são graça, é uma, amor é a outra, e a comunhão com o Espírito Santo é a terceira. Agora, você vai precisar ter esses 3. Você vai precisar respeitar a Trindade. Você vai precisar reconhecer Deus. Você vai precisar reconhecer Jesus. E você vai precisar se render ao Espírito Santo. Porque os 3 são um. E eles são os comandantes do sobrenatural. Não existe sobrenaturalidade sem eles. Eu sei que o inimigo vem com coisas, mas são coisas falsas. Mas quando você tem o Espírito Santo, a
quando você tem a graça do Senhor Jesus Cristo, isso significa, é por isso que Paulo disse em 1 Coríntios 2:2, eu me determinei não saber nada entre vocês, a não ser Jesus Cristo e Ele crucificado. Veja, quando você tem essa graça sobre você, você tem essa graça, você tem o poder da ressurreição em você, tudo isso em você vindo da graça da cruz, vindo da graça da vida de Cristo. E aí depois o amor de Deus. Veja, o amor estabeleceu a graça, e a graça traz o poder. O amor envia a graça e a graça envia o poder. Quando você opera nessa trindade, aleluia, quando você opera nessa trindade, qualquer coisa pode acontecer, qualquer coisa sobrenatural pode acontecer. O Pai, Deus, glória a Deus pelo Pai, glória a Deus pelo Filho e glória a Deus pelo Espírito Santo. Eu não tenho problema, não tenho nada contra fazer o sinal da cruz. Bendito seja o Senhor, bendito seja o Senhor. Eu me torno católico essa noite, só para deixar o Espírito Santo se mover. Eu não estou nem aí para essas denominações, eu só quero que Ele mova aqui. Glória a Deus. Vocês ficam com raiva de qualquer coisinha. Eu não estou dentro da caixa, não. Eu saí da caixa há muito tempo atrás. Glória a Deus. Tem 3 âncoras para segurar o sobrenatural no lugar certo. 3 âncoras que seguram o sobrenatural no lugar certo. A gente acabou de ver as 3 forças da Trindade. Agora aqui estão 3 âncoras que seguram. E você note, eu estou usando 3. Existe uma trindade aqui. Eu notei nos versículos, como eu disse, que Deus não nos deu espírito de medo, mas Ele nos deu a trindade. Poder, amor e uma mente equilibrada. E isso continua, você vai encontrar nas escrituras, a trindade fala de si mesmo, toda a Bíblia, em formas diferentes. Nós precisamos da trindade para operar na sobrenatural. Precisamos do Pai, precisamos do Filho, precisamos do Espírito Santo. Você precisa se render ao Pai, você precisa se render ao Filho e você precisa se render ao Espírito Santo. Eu sinto o Espírito Santo movendo aqui agora. Oh, meu Deus. E você está se rendendo a Ele e deixando Ele tomar o controle. Você opera na fé, você opera na unção, e aí Ele diz, aqui é suficiente, aí a glória chega, e aí todas as coisas começam a funcionar a seu favor. Aleluia! Aleluia! Veja, o que eu estou falando para você, o que eu quero fazer nessa conferência, que eu quero me render ao Espírito de Deus, para que aqueles que estão conectados com esse ministério, aqueles que estão nos seguindo, que você comece a andar numa dimensão mais profunda do sobrenatural. Eu tenho andado no sobrenatural por muitos anos já, porque eu tenho um dom de Deus. Ele disse, benditos são aqueles que têm sede e fome de justiça, que eles serão preenchidos. Eu permaneci com fome de Deus todo esse tempo, dia e noite, sempre, desde que eu fui salvo. Talvez me deu um dom para isso, eu não sei. Quando eu fui salvo, eu não consegui tirar ele da minha mente. Não importa o que seja, Deus faz coisas. Eu lembro que, numa experiência sobrenatural, eu tinha saído do meu emprego. Depois vamos voltar para cá. Eu saí do emprego e nós não tínhamos dinheiro suficiente para pagar as contas no natural. E a minha esposa tinha me dado os cheques dela. E eu tinha os cheques dela. Eu sempre sabia que Deus queria que eu tivesse mais. Então eu escrevia com canetas grandes. Eu ainda escrevo com essas canetas grandes ainda. Então eu estava tentando, naquela época, ter uma caneta maior, assim, mais bacana. Eu fui numa loja, eu acho que depois a loja fechou, mas eu perdi o cheque da minha esposa. Eu não sei onde eu deixei o cheque da minha esposa. Ela tinha entregue a mim. E nós precisávamos daquele cheque. Entende? E eu estava pastoreando a igreja, tinha 20 membros mais ou menos, não tinha dinheiro entrando. Então eu precisava daquele cheque, eu precisava que o Senhor... Mas eu não sabia que eu havia perdido aquele cheque. Mas uma mulher ligou para minha esposa. E disse, senhora, seu nome é Caroline Thompson? Ela falou, sim, é. Ela falou, também sou Caroline Thompson, eu achei seu cheque. Ela falou, meu Deus... O que você está tentando falar aqui? Ele estava me dizendo sobrenaturalmente que eu posso fazer qualquer coisa. Eu posso ter uma Caroline Thompson encontrando o cheque da outra Caroline Thompson. E a Caroline Thompson vai ligar para outra Caroline Thompson, explicar para ela que ela tem o cheque e falar, eu sei que você precisa desse cheque. De novo e de novo e de novo. Voando com 2 dos meus filhos. A sobrenaturalidade. Viajando com 2 dos meus filhos, orando no Espírito Santo. Olhando ver o último avião que eu tinha comprado lá na conferência. E estávamos indo... Meu filho estava dormindo e eu estava sentado lá no avião orando em línguas, e o Espírito Santo, você está descansando no Espírito. Eu estava orando e o Senhor disse, aquele é o seu avião, eu dei para você o que eu ia pegar. Então chegamos lá, fizemos uma oferta, o Leroy Júnior e eu fizemos uma oferta, o rapaz falou, não vai aceitar essa oferta. Eu falei, leva a oferta para ele. Eu estou falando com ousadia, porque eu estou no meu status sobrenatural. Deus já havia falado para mim. E eu te falo uma outra coisa,
Deus já tinha falado para mim que o avião seria meu. Então, nós chegamos, fizemos a oferta, o homem recebeu a oferta, tirou o avião do mercado e esse avião não está mais, o avião não está mais à venda. Fomos para o nosso lugar, depois ele voltou, ele falou, você quer ainda quer o avião? Depois de alguns meses, ele falou, alguns banqueiros vieram aqui, nós estávamos tentando, no sobrenatural, estávamos tentando ver quem iria nos ajudar a ter o avião. Eu paguei tudo, já é tudo quitado, mas eu queria fazer um financiamento na época e eu estava vendo os bancos para fazer o financiamento e uma senhora e 2, 3 estavam sentados lá. Depois o banqueiro, o cabeça lá, falou para mim, reverendo, você, talvez não é para você ter o avião. Eu falei, você não está aqui para isso, nós vamos ter o avião, eu só quero saber se você quer ser parte disso ou não. Sabe, porque o sobrenaturalmente Deus já havia falado para mim, eu não vou deixar nenhum banqueiro falar mais do que Deus, passar por cima do que Deus falou. Deus já havia falado, Deus é dono de todos os bancos. Deus é dono do banco dele também ali. Sente aí, filho. Então, note aqui agora. Note essas 3 âncoras que para segurar o sobrenatural no lugar certo. 1 Coríntios 13 e 14. Não, eu já li esse. 1 Coríntios 13 e 14. Sim. Não, não é esse que eu quero. Eu estou em 2 Coríntios. 1 Coríntios. Veja, eu penso que o Espírito Santo vai bater nesse lugar aqui. Eu estou ficando mais e mais atrapalhado aqui. Eu não tenho vergonha disso. Eu sinto a presença dele. Eu não vou pregar a noite toda, mas Deus Todo-Poderoso, eu sinto que está vindo algo aqui. Glória a Deus. Eu sinto algo vindo aqui, eu sinto a presença dele. Eu sinto às vezes que alguns de vocês passaram por algumas coisas e vocês deixaram essas coisas. A pressão foi por um motivo. Às vezes a pressão vem para que você possa ficar firme e falar assim, eu não sei o que fazer. Eu não sei que lugar lado virar, mas os meus olhos estão no Senhor. Eu ouvi ele falando, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu nunca perdi um caso. Se eu sou por você, ninguém pode ser contra você. Eu falei para Paulo escrever em Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, são chamados de acordo com o seu propósito. Você é chamado de acordo com o seu propósito, então todas as coisas precisam estar cooperando a seu favor. Não que você seja perfeito. Louvado seja Deus, não tente ser perfeito, não que você seja perfeito, mas Ele é perfeito e você confia nele, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Agora note aqui no versículo 28, 1 Coríntios 13, no versículo 13. E agora habita a fé, a esperança e o amor. Esses 3, mas o maior desses é o amor. Agora, às vezes as pessoas pegam esse versículo e deixam os 2 de fora, fica só com amor. Não, você precisa dos outros 2 também. Sim, você precisa de fé e você precisa da esperança também e do amor. Mas essas são 3 âncoras para o sobrenatural. E depois, pregação sobrenatural agora. Você vê que muitas pessoas não andam no sobrenatural. Eu toquei nesse versículo essa manhã. A pregação sobrenatural produzirá fé sobrenatural e expectativa. Oh, meu Deus. E o sobrenatural. A pregação sobrenatural produzirá fé sobrenatural e expectativa sobrenatural e substância sobrenatural. 1 Tessalonicenses 1:5. 1 Tessalonicenses 1:5. 1 Coríntios 2. E eu talvez não vá ler todos os versículos, mas eles revelam que tipo de pregação produz o sobrenatural. Muitas vezes, tudo que a pessoa produz não consegue produzir o sobrenatural, porque a pregação organizada é uma pregação pré-meditada, pré-planejada, ela não se rende ao Espírito Santo. O Espírito Santo não consegue tirar do papel, ele não consegue falar com o pregador. Então, portanto, restringe o impacto do sobrenatural. Você precisa saber como se render e confiar em Deus, estar disposto a cair com a cara no chão e deixar Deus fazer a vontade dele. E aí você consegue viver uma vida impactada pelo sobrenatural. De que você está falando, reverendo? Uma vida impactada pelo sobrenatural. Eu estou falando de uma vida que você não consegue entrar num tráfego. Uma vida que não consegue ficar entalada. É uma vida que não se depara com nenhuma impossibilidade. Eu estou falando de uma vida que não pode ser derrotada. Eu estou falando de uma vida que os demônios não conseguem impedir. Eu estou falando de uma vida que
tá no momento, num lugar, e tá em outro momento, em outro lugar. Eu estou falando de uma vida que desaparece em você e vai para níveis mais altos em você, e você tá lá embaixo, se sacudindo, e a vida vai para outro nível já. Eu estou falando de uma vida, a glória de Deus te pegando, te dando uma carona na carruagem dele. Deus te leva em lugares onde você nunca esteve antes. Você vê coisas que você nunca viu antes. Você ouve coisas que você nunca ouviu antes. Você está no lugar onde você nunca esteve antes. Eu estou falando de uma vida impactada pelo sobrenatural. Eu estou falando do fruto do Espírito crescendo dia e noite. Os dons do Espírito estando descortinados o tempo todo. Eu estou falando de uma vida que está alinhada com Deus, ouvindo a voz de Deus, ouvindo essa vontade de Deus, ouvindo o plano de Deus, ouvindo o propósito de Deus, estando na presença de Deus, estando na presença de Deus, presença quando os outros estão com esperança, sem saber o que vão fazer. Não tem esse lugar para essa pessoa que é impactada pelo sobrenatural, porque quando a situação fica apertada, quando alguém é impactado pelo sobrenatural, tá certo, tá tudo bem. Você não me ouviu, eu disse, quando as coisas parecem estar difíceis, quando uma pessoa anda no sobrenatural, elas sabem que tá tudo certo, elas sabem que Deus está a ponto de romper, elas sabem que a porta da cadeia está a ponto de abrir, elas sabem que o que eles não conseguem lidar, os anjos virão e lidarão por elas. Elas estão, lembra, as pessoas estavam orando por Pedro, o anjo foi lá e sacudiu e falou, vamos embora, Pedro, vamos sair daqui. Pedro nem se mexeu, ele só pegou, quando eles chegaram lá no portão, tudo abriu, sem chave, estava fechado há um tempão. Quando o anjo chegou lá no portão, o poder de Deus não precisou de chave. O poder de Deus quebrou, falou, abre esse portão, meu servo vai sair daí. Eu vejo a porta abrindo para você agora, vocês que estão me assistindo. Tem coisas que você planejou, tem coisas que você tem trabalhado. É por isso que você está aqui essa noite, você está aqui para reconhecer que Deus está trabalhando nisso por você. Não se preocupe com isso, apenas ouça o que o Espírito do Senhor está falando. Aleluia. Eu tenho que encontrar um lugar aqui para pular. Aleluia. Veja esse tipo de pregação. Eu amo isso aqui. Quando eu primeiro li, me deparei com isso, eu falei, Senhor, isso é onde eu quero estar. 1 Tessalonicenses 1:5. Agora, nós lemos isso de uma forma leve, nós lemos isso como se fosse uma ação diária, mas não é. Nós lemos esse versículo, sabe? E apenas fazendo declarações sobre ele, mas quando esse versículo é real, como ele está aqui essa noite, qualquer coisa pode acontecer. Paulo disse, porque o nosso evangelho não veio para vocês apenas em palavras, veja, mas também, mas também em poder e no Espírito Santo e em muita, olha aí, e em muita certeza. Como vocês, para vocês saberem que tipo de homem nós somos entre vocês, por sua causa. Ter certa maneira de ser. Você tem que sair do meio deles para andar no sobrenatural. Certo tipo de evangelho. Veja, o evangelho sobrenatural precisa ser pregado para fazer um impacto sobrenatural em você. Você precisa ouvir o evangelho verdadeiro. Você precisa ouvir a voz de Jesus, o poder de Deus. E Paulo nos leva aqui em 1 Coríntios 2 novamente. Volte para 1 Coríntios 2. Eu vou encontrar um lugar para dar um grito aqui. 1 Coríntios 2. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, que é tempo de conferência. Aleluia. Glória a Deus. Um impacto sobrenatural venha sobre a sua casa agora, venha sobre a sua vida, venha sobre seus filhos, venha sobre suas finanças, venha sobre sua saúde. Eu declaro um impacto sobrenatural na sua saúde, um impacto sobrenatural nas suas finanças agora, no nome de Jesus. Eu declaro um impacto sobrenatural no seu casamento. O que quer que esteja dando errado vai ficar certo agora. Eu declaro. Aleluia. Aleluia. Eu disse aleluia. Alguém me ajuda aqui, aleluia. Glória a Deus. É tempo de conferência. Eu sinto o Espírito de Deus se movendo. Eu sinto a glória de Deus se movendo. Você sente ela se movendo? Sim, alguém está sendo curado agora. Milagres, sinais e maravilhas estão acontecendo. Em outro estado, em Texas. Alguém está sendo curado no Texas. Alguém está sendo curado no Alabama. Glória a Deus. Meu Deus Todo-Poderoso, glória, 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 glória. Glória de Deus. Eles pensam que no mundo eles têm algo para dançar e celebrar, mas quando a glória vem, nós temos algo para nos empolgar. Nós sabemos que Ele governa, Ele reina, Ele regula. Essa é a glória de Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, meu Deus.
vivendo com o impacto sobrenatural. Eu posso te falar de novo e de novo e de novo, como eu te falei sobre aquele cheque, como eu te falei sobre aquele avião. Muitas coisas sobrenatural aconteceram. Deus faz com que coisas sobrenaturais aconteçam para você. Eu lembro que eu estava voltando, eu sabia que eu não tinha avião ainda, eu estava voando de volta, eu tinha tentado, o Senhor havia me mostrado que casa construída há 20 e poucos anos atrás e ninguém me dava o dinheiro emprestado no banco. Então eu estava voltando, tinha pregado num lugar, estava no avião voltando para casa, sentado, e falei, Senhor, nós temos alguns projetos de casa menores, acho que vou lidar com os menores. O Senhor falou, não se contente com menos, porque eu providenciei para você ter o melhor. Em outras frases ele falou, cala sua boca, você está pensando que você pode fazer, eu vou fazer da minha força, não na sua, mas eu tive que esperar. Eu estou nessa casa já, mas foi Deus que fez. Tem coisas que você tem crido e pensa que não vai acontecer, mas o diabo nunca deveria ter deixado de você chegar nessa atmosfera, nessa conferência. As coisas começaram a acontecer na sua vida. Veja, leva um tempinho quando a pipoca para ela começar a estourar, mas parece que nada está acontecendo, mas quando o fogo aumenta lá, de repente você começa a pipoca estourar, pop, 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 pop. E aí, do nada, quando você vê, começa pop direto, um monte de pipoca a sair. E a pipoca, quando começa a estourar, ela tá estourando aqui essa noite. Aleluia! Aleluia! Sente aí, mais um minuto. 1 Coríntios 2, anote aí, de 1 a 8, porque eu vou te dar essa última declaração aqui essa noite. A estagnação no sobrenatural é uma falta de estar na presença de Deus. Você trouxe a roupa de glória a Deus. A estagnação no sobrenatural é a falta de estar na presença de Deus. Veja, você não está na presença de Deus o suficiente. Então, portanto, você não tem a caminhada com Ele aumentada. Então, vou te mostrar uns versículos e vou concluir. Abra em Salmo 63. Salmo 63. Eu amo esse salmo. Eu vivo esse salmo. E eu dou esse salmo. Exatamente, ele faz exatamente o que ele fala que estamos a ponto de ler. Se você fizer isso, você vai ter. A presença de Deus é mais importante para mim do que qualquer coisa no mundo. Em Salmo 63, agora lembre-se, a estagnação no sobrenatural é a falta de estar na presença de Deus. O oposto disso é... se você está na presença de Deus, o sobrenatural estará com você o tempo todo. Note aqui em Salmo 63, alguns versículos. Salmo 63. Oh Deus, o Senhor é o meu Deus, aleluia. De manhã cedo eu te buscarei. Note o que ele diz. A minha alma tem sede pelo Senhor. Oh meu Deus. O homem total. A minha carne tem desejo do Senhor numa terra seca e sedenta, onde não tem água. Tá seca. Tá seca. Como um todo está seco. No espírito, na esfera do espírito está seco. Não tem pessoas suficientes com fome. O Senhor é o meu Deus. Então, cedo eu te buscarei. A minha alma tem sede pelo Senhor. A minha carne tem desejo pelo Senhor. Pelo Senhor. Pelo Senhor. Não por eles, pelo Senhor. Numa terra seca e sedenta, onde não tem água. Para ver o seu poder e a sua glória. Então, à medida que eu tenho visto, agora eu vou te falar uma coisa, irmãos e irmãs, uma vez que você prova isso, você não tem como voltar atrás. Não. Uma vez que você prova a presença de Deus e Deus coloca a mão dele sobre você, você não consegue voltar atrás e ficar normal. Porque sua bondade e amor é melhor do que o vinho. Uau! Os meus lábios te louvaram. Vamos louvar a Ele. Glória a Deus. Aleluia. Os meus lábios te louvam. O Senhor é um Deus tão maravilhoso e poderoso. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Obrigado. Então eu bendirei o Senhor enquanto eu viver, eu levantarei minhas mãos no seu nome. Note o que ele diz no versículo 5. Minha alma ficará satisfeita e com gordura, e a minha boca louvará o Senhor com alegria. Louvado seja o Senhor. Você está em casa aí, louve Ele por alguns momentos. Eu lembrarei do Senhor quando eu deitar na minha cama e meditar no Senhor à noite, porque o Senhor tem sido a minha ajuda, portanto, na sombra das suas asas, eu me alegrarei.
Note no versículo 8, eu vou concluir aí. A minha alma segue com firmeza o Senhor, e na sua mão, e a sua mão direita me segura. Agora no Salmo 62, eu vou te dar mais essa uma coisa, e aí eu vou concluir. Salmo 62. Você pode ler o Salmo todo, mas no versículo 5. A minha alma espera apenas no Senhor, porque a minha expectativa vem dele. Isso não é poderoso? Ele é a minha única rocha de salvação. Ele é a minha defesa. Eu não serei movido. Deus é a minha salvação e a minha glória, a rocha da minha força, e o meu refúgio está em Deus. Aleluia! Aleluia! Isso é suficiente para hoje à noite. Eu preguei mais ou menos 45 minutos. Deixa eu falar sobre a sua vida, declarar sobre a sua vida. Eu profetizo no nome do Senhor Jesus Cristo que as coisas que vocês têm ouvido aqui vão ajustar todas as coisas na sua vida num lugar mais brilhoso e num estilo de vida mais forte, para que o Espírito de Deus vai garantir a palavra dele. Deus me falou que ele garante a palavra dele. Que essas palavras ficarão fortes na sua vida. Se você está em ministério, filhos e filhas, seu ministério vai ficar mais forte. Não entre em pânico, apenas fique firme com isso. Continue a fazer o que você precisa fazer. Eu lembro nos anos que eu passei, mas ele sempre me trouxe para um outro lugar. Então eu abençoo vocês essa noite, os que estão conectados ao redor do mundo todo, que suas vidas sejam transformadas agora pelo poder do Espírito Santo. Amém. Aleluia. Aleluia.